Estamos hoje aqui para fazer a apresentação sumária do Orçamento de Estado de 2018. Queria começar por agradecer a todos pela paciência para esperar por este momento, mas espero que entendam e que passe o elogio que o bom trabalho não tem horas e que é neste momento que os estamos a apresentar o relatório e as propostas e o articulado do Orçamento de Estado de 2018, que conduzirá a política orçamental, uma dimensão relevante da política económica de Portugal durante o ano 2018. Queria começar por agradecer, em particular, a todos os dirigentes e todos os trabalhadores do Ministério das Finanças pelo empenho, pela dedicação com que ao longo das últimas semanas prepararam este documento, horas quase infinitas de trabalho. Extensível este agradecimento, como é evidente, a todos os que na administração pública portuguesa colaboraram na preparação em cada um dos setores, em cada uma das áreas, em todas as empresas, deste documento que agora apresento. Este orçamento é um orçamento para preservar e projetar um futuro com confiança e previsibilidade para Portugal. É um orçamento que sustenta os níveis de crescimento económico que o país tem experimentado nos últimos trimestres, que colocaram o crescimento económico em Portugal numa rota de convergência com a União Europeia, de redução da taxa de desemprego, naquele que é o comportamento de maior crescimento do emprego e de maior redução do desemprego, ou entre os maiores da área do euro, que do ponto de vista financeiro tem conjugado este crescimento económico com uma consolidação orçamental que permitiu ao país sair do procedimento de déficits excessivos. O Orçamento de 2018 tem uma projeção, uma estimativa de déficit de 1%. Para 2017, a projeção que apresentamos é de 1,4%. A conjugação do crescimento económico e da redução do déficit tem permitido que o país se coloque numa posição, numa trajetória de redução da dívida pública. Para este ano, projetamos que a dívida pública se situe no final do ano em 126,2% do PIB. É uma redução muito significativa que deve ser mantida e, por isso, a projeção para 2018 é de que a dívida se coloque no final do ano em 123,5% do PIB. Para permitir este ajustamento e esta redução da dívida, nós temos um ajustamento estrutural que também faz convergir os indicadores orçamentais portugueses para os objetivos de médio prazo a que o país deve respeitar e que todos seguramente contribuiremos. Esta evolução financeira e económica é bem descrita na sua dimensão neste gráfico onde apresentamos o diferencial entre as taxas de juros portuguesas e alemãs, que, sendo elevado, tem, nos últimos meses, uma evolução que é particularmente determinada por estes eventos que eu acabei de citar. Quando foi conhecido que o déficit de 2016 atingiria os 2%, as diferenciais de taxa de juro portugueses com o estrangeiro reduziram-se de forma significativa. Isso voltou a acontecer no momento de saída do procedimento por déficits excessivos.
E mais recentemente, quando a dívida portuguesa foi classificada com o grau de investimento por uma das agências de rating, em que o diferencial de taxas de juros português caiu o valor máximo num só dia, desde que Portugal retomou o acesso normal aos mercados. São estes eventos que determinam o sucesso financeiro do país, e é para estes eventos que a política orçamental deve contribuir. O PIB em 2018 está no Orçamento de Estado projetado que cresça 2,2% e a taxa de desemprego atinja os 8,6%, mantendo a tendência de queda que temos observado nos últimos meses. As condições no mercado de trabalho são uma das mais visíveis faces do sucesso económico português. Em 2018 projetamos que o emprego continue a crescer, que haja um aumento da produtividade do trabalho. Em 2016, a produtividade do trabalho em Portugal, segundo os dados mais recentes, cresceu 2,5%. Nós projetamos que esse crescimento se mantenha em 17 e 18. Num mercado de trabalho em que se criam empregos de qualidade permanentes, como acontece com 91% do ganho líquido de emprego em Portugal, são empregos permanentes. Mas também é com o crescimento dos salários. E por isso, em 2018, estimamos que continue o aumento do salário médio, que estimamos que cresça 2,2%. Este crescimento do emprego e crescimento do salário é compatível com ganhos de competitividade. É essa a forma como nós vemos o crescimento da economia portuguesa, e a comprovar esses ganhos de competitividade está o extraordinário aumento de cota de mercado das nossas exportações nos mercados internacionais. Em 2017, as exportações portuguesas crescerão em média 8,3%, enquanto a procura dirigida aos bens portugueses no mercado externo crescerá 4,9%. Há um ganho de cota muito significativo que tem a ver precisamente com os avanços na competitividade da economia portuguesa. Eu agora desliguei. O crescimento em 2018 será marcado pelo forte dinamismo do investimento e pelo forte dinamismo das exportações. São estas os dois motores de crescimento da economia portuguesa em 2018. Para projetar o futuro com previsibilidade, o Orçamento de Estado promove uma recuperação de rendimentos através de um alívio fiscal sobre a carga fiscal sobre o fator trabalho, com uma nova redução da carga fiscal em Portugal. Mas tem um papel muito importante e continuado na política do Governo os estímulos à capitalização das empresas e à estabilização e regeneração do setor financeiro. Sem um setor financeiro forte, sem empresas capitalizadas, o potencial de crescimento do país reduz-se e, por isso, o Governo continua apostado nestas duas dimensões. O investimento público, que tem vindo a acelerar de forma muito, muito significativa nos últimos meses, continuará a aumentar e é um investimento público direcionado para as áreas de serviço público, de mobilidade, da habitação, para promover um investimento de
qualidade. Não posso deixar de referir o papel relevante que as medidas de caráter social e de prestação social têm neste Orçamento de Estado, a promoção da inclusão social, o reforço da prestação social de inclusão, uma política de combate à pobreza que também tem um espaço neste Orçamento de Estado. Eu já referi, o déficit público cairá de 1,4% para 1% entre 17 e 18 e a dívida pública reduzir-se-á praticamente 3 pontos percentuais adicionais, fixando-se em 123,5% do PIB. As medidas introduzidas neste orçamento distribuem-se em várias áreas. Eu vou começar por focar, resumidamente, nas medidas sobre a administração e emprego público, em que continuamos o trabalho de reconhecimento do mérito dos trabalhadores e dirigentes, descongelando as carreiras na administração pública. As carreiras na administração pública estão congeladas desde o dia 31 de dezembro de 2010. É um período demasiado longo para um setor que deve ter, nos seus princípios, níveis de eficiência e de serviço público de excelência. Por isso, era premente iniciar o descongelamento das carreiras e, tal como estava previsto no programa de governo, desde o início que assim está previsto, esse descongelamento iniciar-se-á no dia 1 de janeiro de 2018. Mas também temos no Orçamento de Estado um conjunto de propostas para melhorar a prestação de serviços na administração pública, combatendo o absentismo, valorizando os postos de trabalho e tornando a administração pública mais aberta para o exterior. As valorizações remuneratórias no contexto do descongelamento de carreiras iniciar-se-ão no dia 1 de janeiro, como eu disse, de 2018. E serão universais, ou seja, todos os trabalhadores da administração pública estão abrangidos e representarão para estes trabalhadores a primeira alteração de posicionamento nas suas carreiras desde 2011. A reposição vai ser faseada, também era essa a perspectiva que estava incluída no programa de governo, e ela vai ocorrer ao longo dos 2 próximos anos, 2018 e 2019. Quer isto dizer que no final de 2019, a reposição salarial estará integralmente satisfeita do ponto de vista da remuneração do vencimento dos trabalhadores. É um exercício absolutamente essencial para a administração pública, envolve 550 mil trabalhadores, é um exercício complexo que tem que ser feito com um grau de exigência muito, muito grande e para a qual a administração pública está preparada e preparou-se ao longo dos últimos meses de forma muito eficaz. Na política fiscal, eu gostaria de centrar esta apresentação, teremos sempre muito tempo para analisar outras dimensões deste Orçamento de Estado, naquilo que é o alívio fiscal, na reformulação dos escalões do IRS, em que são criados 2 novos escalões. Esta medida abrange 1.600.000 agregados familiares e promove um aumento da progressividade
do IRS, tornando socialmente mais equitativo. As empresas desempenham um papel importante na política orçamental do Governo, por isso é dada continuidade à implementação da estratégia do programa Capitalizar, através de incentivos ao financiamento e investimento nas empresas, à reestruturação empresarial, à capitalização das empresas, criando, como eu disse, incentivos para a entrada de capital nas empresas. Sem capital nas empresas não há investimento, as empresas não crescem. Esse é o foco das medidas deste Orçamento de Estado. Do lado da proteção social e das prestações sociais, eu gostaria de destacar o processo de atualização de pensões que, em 2018, vai representar um aumento das pensões pela primeira vez em mais de uma década para todos os pensionistas. A aplicação da Lei de Bases da Segurança Social, com o crescimento económico médio dos últimos 2 anos a superar os 2%, significa que pela primeira vez em muitos anos, todos os pensionistas em Portugal vão ter as suas pensões atualizadas. E a esmagadora maioria destes pensionistas vão ter, adicionalmente, as suas pensões aumentadas acima da inflação esperada. Ou seja, há um ganho real nas pensões para a esmagadora maioria dos pensionistas, o que é o mesmo que dizer para todos aqueles que têm uma pensão inferior a 2 indexantes de apoios sociais, vulgarmente designados por IAS. Mas o investimento é também uma dimensão central neste orçamento. Temos um crescimento projetado muito significativo do investimento, a recuperação da dinâmica do investimento que já estamos a observar em 2017. O investimento nas autarquias cresce 55% até agosto. O investimento na administração pública como um todo cresce 29% até agosto. Esta tendência de crescimento e de aceleração dever-se-á manter ao longo do ano de 2018. Nós consideramos que o investimento é central para o crescimento futuro do país e o papel do investimento público centrado na mobilidade, nos serviços públicos, na qualidade dos serviços públicos, é uma das linhas de força centrais do Orçamento de 2018. Para finalizar, gostaria de sublinhar: este Orçamento entra em vigor num contexto em que Portugal está novamente a convergir com os parceiros europeus. Há hoje condições ímpares na economia e na sociedade portuguesa para crescermos. Invertemos o fluxo de emigração que retirou ao país 250 mil jovens entre 2011 e 2015. Esse fluxo alterou de sinal e temos neste momento mais jovens no mercado de trabalho, uma redução muito significativa da taxa de desemprego jovem. É este o futuro que eu comecei por dizer que tínhamos que preservar e projetar com este Orçamento de Estado. Nos sucessivos exercícios orçamentais que temos desenhado e executado, mostramos que existe uma alternativa de rigor, responsável, que conjuga estes princípios com o crescimento económico e com a coesão social, fazendo das finanças públicas
não um veículo de repressão, mas um veículo de crescimento económico. Temos todos consciência do enorme percurso que ainda temos para percorrer na sociedade portuguesa. Só a partir deste mês de outubro, no dia 16, quando fizermos uma amortização já para a semana de uma grande obrigação do Tesouro, vamos começar a ver efetivamente a dívida em percentagem do PIB a cair. Este é um desígnio que temos todos que manter. A crise económica e financeira provocou danos muito significativos à nossa economia e à nossa sociedade, que são visíveis nestas dimensões, e nós temos que os recuperar. O nosso PIB hoje ainda é mais baixo do que era antes da crise, o nosso emprego ainda é mais baixo do que era antes da crise. Temos todos a consciência da enorme responsabilidade que temos pela frente e que a sociedade portuguesa nos coloca. São assim estas as questões que continuamos a combater, e a proposta do Orçamento de Estado é um passo decisivo nessa direção. O rigor, a solidariedade intergeracional entre jovens e menos jovens, entre funcionários públicos e funcionários do setor privado, é um ponto absolutamente essencial que este Orçamento de Estado também traz de novo para cima da mesa. Muito obrigado. Primeira pergunta, muito boa noite, em direto para a RTP3, Marina Conceição. Pergunto-lhe, há claramente um aumento da despesa pública, nomeadamente com a mexida dos escalões de IRS, com o descongelamento das carreiras da função pública e com o aumento das pensões, o aumento extraordinário, além da atualização para todas as pensões. Gostaria de lhe perguntar como é que o Governo pensa compensar este aumento da despesa, se é que pensa compensá-lo. Também gostaria de lhe perguntar, relativamente à demora, porque tanta demora e esta apresentação começou, faltavam 7 minutos para a meia-noite. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigado pela sua questão, que põe a ênfase numa dimensão muito relevante da política orçamental. A despesa pública em percentagem do PIB tem caído com este Governo sucessivamente, e isso vai continuar a acontecer em 2018. Esse é o primeiro indicador de sustentabilidade a que nós nos devemos, que devemos atender. Nós consideramos que é necessário uma política orçamental rigorosa, mas que atenda às necessidades de crescimento da economia portuguesa. E uma das mais significativas alterações que houve nos últimos anos em Portugal foi o aumento da fiscalidade sobre os rendimentos do trabalho, que não são uma exclusividade do IRS, mas são a grande maioria dos rendimentos no IRS. Neste Governo, desde o seu programa de Governo, que tem definido um conjunto de medidas de redução da carga fiscal, precisamente no IRS. E esta redução é uma redução contida nos parâmetros que permitam este princípio, que é que o rigor das contas públicas permita uma consolidação orçamental, permita uma contenção do lado da despesa, como eu referi, mas
que gere um efeito positivo sobre a economia e sobre as famílias, de forma que todos tenhamos confiança no futuro e que não pensemos que a política orçamental é uma política para compensar, nem para fazer compensações. É uma política ativa ainda que em dimensão que até se possa considerar reduzida, de reafetação do esforço que a todos foi pedido e que teve um impacto mais significativo nuns do que noutros e que pensamos que deve ser reponderado. Preparar um documento desta natureza é sempre um exercício muito difícil. Aquilo que foi pedido a todos os que o prepararam foi que ele fosse concluído em 2 dias menos do que aquilo que é habitual fazê-lo. Não houve demora nenhuma, houve uma antecipação de 2 dias face ao período normal em que este documento é preparado, e deixe-me reafirmar o enorme orgulho que é trabalhar com as pessoas que colaboraram neste exercício e que passaram muitas horas até ele poder chegar aqui, mas chegou. Muito obrigado. Boa noite. David Santiago, do Jornal de Negócios. Estou aqui. De acordo com o relatório do Orçamento do Estado, a receita do IRS por via do desdobramento dos escalões só baixa 230 milhões de euros. O que corresponde, no fundo, à perda de receita que estava inicialmente negociada ou prevista para o segundo escalão. Uma vez que decidiram também desdobrar este terceiro escalão, a despesa não devia aumentar. E nesse sentido o que lhe pergunto é se, ao não refletir integralmente esse efeito na tabela de retenção para 2018, se de alguma forma estamos perante um faziamento encapotado. Por fim, perguntava-lhe só também mais uma questão, que é, tendo em conta que o Governo e o próprio Primeiro-Ministro disseram que não havia grande folga orçamental, como é que foi possível uma aproximação tão grande àquelas que eram as reivindicações do Bloco de Esquerda e do PCP, se olharmos para o IRS, o descongelamento das carreiras na função pública? Obrigado. Muito obrigado. Eu vou partilhar a resposta com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas queria antes dizer-lhe, em relação à parte final da sua questão, que um orçamento é uma soma de muitas partes. Soma essa que tem que ter um sentido e que resulta da negociação, de facto. Quando olhamos para a dimensão das medidas que estão incluídas neste orçamento, elas refletem as balizas orçamentais que foram definidas no programa de governo e transpostas para o programa de estabilidade, adaptadas àquilo que é a realidade económica que conhecemos hoje e à dimensão orçamental em que as podemos conceber. A verdade é que o objetivo orçamental é o mesmo e, portanto, nós ajustamos o conjunto de medidas que desenhámos e que tínhamos como objetivo incluir no orçamento a essa dimensão. Não houve, com certeza, nenhum encapotamento, porque senão ele teria sido muito fácil de descobrir, como, aliás, o Sr. Jornalista já indicia, se é que existisse tal coisa, mas o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais vai explicar a mecânica da alteração dos escalões do IRS. Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom, eu penso que as regras do IRS são conhecidas por todos. Aquilo que o Governo está a propor é que no dia 1 de janeiro de 2018 entre em vigor uma nova tabela de aplicação a todos os rendimentos que sejam auferidos ao longo de todo o ano de 2018. Como é que se reflete, então, o IRS nas pessoas?
Em primeiro lugar, reflete-se através das retenções na fonte, em que para os trabalhadores dependentes e para os pensionistas existem essas tabelas, que são tabelas complexas e que todos os meses vão retendo o rendimento. Depois, há um segundo mecanismo, que é o mecanismo do reembolso, que está muito mais ligado àquilo que são as deduções que cada um dos agregados tem, do que propriamente àquilo que são as taxas de imposto. Há também, e queria chamar a atenção, que dentro da reforma do IRS, aquilo que estamos aqui a fazer é aumentar a progressividade do IRS, não apenas pela via dos escalões, mas também pela via do mecanismo do mínimo de existência, que é um mecanismo que permite que, depois de funcionar o sistema fiscal como deve funcionar, garante-se um resultado, um rendimento líquido de imposto para todos. Ora, no que diz respeito ao mínimo de existência, o Governo não apenas propõe a atualização da fórmula, como também estende esse mínimo de existência para todos aqueles que têm os rendimentos da categoria B, ou seja, aqueles que estão na tabela de atividades da categoria B, que hoje estão discriminados relativamente aos rendimentos de trabalho. Eu estou a falar dos senhores jornalistas, estou a falar de artistas plásticos, estou a falar de tradutores, de formadores, de advogados, de um conjunto muito extenso de atividades. E, relativamente ao mínimo de existência, o reflexo dessa medida apenas tem efeito, por exemplo, no próximo ano, em 2019. É por isso que o mínimo de existência da categoria A e da categoria H tem um reflexo imediato. Aquilo que é o alívio fiscal dos escalões tem também um reflexo imediato nas tabelas de retenção da fonte das categorias A e das categorias H, e isso dá, segundo aquilo que são os cálculos que fizemos, um valor de 230 milhões de euros. Agora, a medida custa 385 milhões de euros. E essa é a medida que custa o IRS, e aquilo que estamos aqui a fazer não é nada encapotado, estamos apenas e tão só a aplicar as regras do IRS. Objetivamente, quero também apenas dar-lhe um dado que 46% do rendimento são rendimentos da categoria A e da categoria H. Há todas as outras categorias cujo reflexo, por definição, se faz no ano fiscal seguinte. E por isso aquilo que gostaria de dizer é que a proposta que o Governo faz é a proposta de uma única vez, aplicar uma tabela de 9 escalões de IRS, que tem um custo estimado de cerca de 385 milhões de euros e cujo efeito orçamental se faz em 2 exercícios pelas regras normais de aplicação do IRS. Boa noite, Hugo Neutel, da TSF. Eu começaria por perguntar ao Sr. Ministro se entende que este orçamento responde de alguma forma ao apelo do Sr. Presidente da República, que disse estar preocupado com a possibilidade de um orçamento eleitoralista. Pergunto-lhe se o Governo admite aceitar alterações ao orçamento propostas pela oposição e, finalmente, uma questão relativa ao IRC. É ou não verdade que a derrama do IRC para empresas com lucros acima de 35 milhões de euros vai subir de 7% para 9%, mas apenas no debate na especialidade? E já agora, porquê apenas no debate na especialidade e não no próprio orçamento? Obrigado. Muito obrigado. Este orçamento é o orçamento de 2018, não é um orçamento eleitoralista. É o orçamento de 2018. É um orçamento que tem uma noção de continuidade face aos orçamentos anteriores, eu já usei esta palavra várias vezes esta noite, mas de rigor, de redução do déficit público, de forte redução da dívida pública. É um orçamento que tem uma dimensão de crescimento da abrangência das prestações sociais muito significativo também. É dessas componentes que o orçamento se faz, e é com essa responsabilidade de construir um instrumento de política económica abrangente que torne a sociedade portuguesa mais inclusiva, que permita a valorização da administração pública e dos serviços públicos que nós o fizemos.
O debate parlamentar, particularmente nesta legislatura, é bastante rico e seguramente bastante rico em propostas. Todas as propostas que forem apresentadas ao longo do debate orçamental terão do Governo maior atenção e serão, enfim, votadas na Assembleia da República pelos partidos naquilo que é a função primordial da Assembleia da República na aprovação deste documento, quer na sua generalidade, quer depois do debate de especialidade na votação final. O orçamento traz ao país um conjunto de responsabilidades que o país não pode eximir, e eu estou certo que o debate na especialidade manterá essa característica, sem a qual os ganhos que eu há pouco referi e que têm permitido ao longo dos últimos meses a redução muito significativa dos custos de financiamento de todos em Portugal e os ganhos de credibilidade do país no exterior não serão seguramente postos em causa, e todas as propostas que forem feitas terão a maior atenção do Governo na sua análise e no seu enquadramento neste documento. Obrigado. Boa noite, Susana Paula, da agência Lusa. Queria-lhe perguntar, também no sentido da pergunta do meu colega da TSF, se em relação ao fim do corte de 10% do subsídio de desemprego a partir dos 6 meses de apoio, se há margem para garantir a aprovação desta medida na especialidade, ou não, dadas as suas palavras. E queria saber também qual é que é o valor médio da progressão da carreira por trabalhador. Estamos a falar de que montante? Obrigada. Em relação à primeira parte da sua pergunta, eu repito aquilo que disse há pouco. Há um equilíbrio em todos os orçamentos que tem que ser respeitado para que eles cumpram o seu papel. Há uma coisa que eu tenho por garantido. Os portugueses não vão gostar de ouvir falar outra vez de orçamentos retificativos, e nós estamos a apresentar o terceiro orçamento desta legislatura e não apresentámos nenhum orçamento retificativo. Nós temos a certeza que os portugueses não gostam de ouvir a palavra derrapagem orçamental, e nós temos o terceiro orçamento desta legislatura e ninguém ouviu nos últimos anos ouvir a palavra derrapagem orçamental. Nós temos a certeza que os portugueses não querem ouvir a palavra sanções, e este Governo conseguiu, com a execução orçamental que apresentou em 2016, evitar as sanções. Os portugueses não vão gostar de ouvir a palavra procedimento por déficits excessivos e, portanto, o equilíbrio que espero que no final da discussão na especialidade este documento tem que respeitar esta enorme vontade de todos os portugueses, que é uma responsabilidade de todos os que estão envolvidos neste debate. O que eu lhe quero dizer é que todas as alterações que forem feitas a este documento têm que respeitar estes princípios. Em relação à pergunta que me coloca da progressão média, é uma pergunta para a qual eu não tenho a resposta do número. São, como eu lhe disse, 550 mil trabalhadores, dos quais 80% vão ter uma progressão, em carreiras muito diversificadas e com tabelas salariais muito variadas. O custo total do exercício de descongelamento das progressões, que, recordo, cobre o período de 2011
a 2016, todos os ciclos de avaliação entre 11 e 16 têm um custo global de próximo de 650 milhões de euros, mas a diversidade de situações que se colocam é particularmente significativa, dependendo das carreiras em concreto. Obrigado. Boa noite, Tiago Varzinho do ECO. Sr. Ministro, a previsão do déficit foi revista em baixa para 1,4% este ano, no entanto, o crescimento económico foi revisto em alta para 2,6%. Porque é que o Governo não aproveita para reduzir mais o déficit e a dívida, aproveitando essa subida do PIB? Depois, não consigo perceber exatamente qual é que é, através do documento, os dividendos que o Banco de Portugal vai entregar ao Estado em 2018. Por fim, o fim do corte de 10% no subsídio de desemprego não consta da proposta de lei. Porquê? Os dividendos do Banco de Portugal que estão inscritos, registados no Orçamento de Estado para 2018, a estimativa que existe é de 500 milhões de euros. O exercício de 2017 vai ser cumprido nos objetivos que o Governo nos estabeleceu, aliás, com uma expectativa de redução de uma 10ª adicional face àquilo que estava previsto no Programa de Estabilidade, que já tinha tido uma revisão de uma 10ª face ao orçamento original. Nós consideramos que este é o equilíbrio que é adequado neste momento e que é possível face às exigências e à evolução da execução orçamental. No final do ano saberemos exatamente a composição desta evolução, que aliás está projetada agora no documento que hoje divulgamos, mas pensamos que esta é a forma de executar o orçamento de 2017. A resposta em relação à questão do subsídio de desemprego, ela não está inscrita neste momento, neste documento, porque não foi uma das opções que o Governo adotou na área da proteção social, onde eu gostaria de sublinhar que a despesa que está inscrita nesta área assume um valor superior em termos de crescimento face a 2017, superior a 1.250 milhões de euros. É superior a 900 milhões de euros a despesa apenas em pensões, em resposta àquilo que é a aplicação da lei de bases, como eu há pouco referi. Todos os pensionistas vão ter aumentos nas suas pensões, mas também há um aumento de superior a 300 milhões de euros nas outras prestações sociais, com o abono de família, a parentalidade, o CSI, a nova prestação social de inclusão, todo o conjunto de prestações sociais que está abrangido no documento tem um reforço muito significativo em 2018. Quem sou eu? Muito boa noite, Paulo Pinto, Rádio Renascença. Há indicação, ou pelo menos houve durante o dia, vários analistas e fiscalistas a dizerem que os recibos verdes seriam os mais prejudicados, tendo em conta que haveria um alívio para os restantes contribuintes por conta de outrem. Afinal, em que ficamos? Muito obrigado pela questão, porque me dá a oportunidade de contrariar essa ideia. Porque se há proposta que beneficia os recibos verdes, ou melhor, que beneficia a categoria B, é exatamente a proposta que o Governo apresenta agora à Assembleia da República.
E deixe-me dar-lhe alguns exemplos. Em primeiro lugar, já tive a ocasião de referir que o alargamento das regras do mínimo de existência para os trabalhadores da categoria B, para os recibos verdes, fazendo exatamente a mesma proteção que havia até agora apenas para os trabalhadores com rendimentos de trabalho dependente. Mas há uma segunda medida, da maior importância, também para os recibos verdes, que é a medida que é inscrita no Orçamento de Estado, não na parte fiscal, mas na parte em que, no Código de Processo Civil, fazemos uma alteração da maior importância. É que até agora, apenas os rendimentos de trabalho estavam a salvo da impenhorabilidade de 2/3. E aquilo que nós fazemos aqui, nesta proposta de Orçamento de Estado, é uma regra que permite àqueles que não tendo rendimentos do trabalho, nem rendimentos de pensões, mas tendo rendimentos através de recibos verdes, da categoria B, que também estejam a salvo da penhorabilidade de todo o seu rendimento. Imaginem o que é alguém, um tradutor, que ganha muito pouco dinheiro por mês e que, de repente, porque teve uma dívida qualquer, foi penhorado e deixou de poder ter qualquer rendimento. E aquilo que aqui estamos a fazer, com regras, com limitações, com muito bom senso, é precisamente a impenhorabilidade de 2/3 do rendimento do trabalho independente. Mas vamos agora à questão mais concreta que coloca, porque a questão que coloca diz respeito à questão do regime simplificado dos trabalhadores da categoria B. O que é que isto significa? Significa que todos os trabalhadores independentes que tenham um rendimento até 200 mil euros podem optar, entendendo, por ter o regime de contabilidade simplificada. O que é que isto significa? Significa que a sua liquidação de imposto é feita de forma quase automática. E, para esta categoria, até agora, estavam definidos e estão definidos coeficientes que são cerca de 25%, que representam a parte daquilo que se considera que, dentro do rendimento, foram os custos que aquele trabalhador teve para fazer aquela prestação do trabalho. Isto acontece também na categoria A e na categoria H, em que se presume que cerca de 4.100 euros, 4.104 euros, 4.104 para ser mais preciso, é uma dedução específica que todos têm. Bom, esta dedução de 25% que têm os trabalhadores do regime simplificado é feita sem nenhuma necessidade de entrega de fatura, precisamente porque estão no regime simplificado. Mas a natureza deste desconto de 25% funda-se num princípio constitucional, e peço desculpa de estar agora a entrar um pouco mais técnico, mas é importante, que é da proibição da tributação, ou da necessidade da tributação de apenas do rendimento líquido. É por isso que nós temos que descontar aquilo que foram os custos. E aquilo que se presume no regime simplificado é que são 25%. Ora, o que é que o Governo, ao mesmo tempo que está a alargar vários direitos para os trabalhadores da categoria B, com recibos verdes, o que é que o Governo está a dizer? Bom, à semelhança do que acontece com os trabalhadores da categoria A, 4.104 euros é concedido a todos os trabalhadores independentes como sendo uma dedução automática. Ou seja, estamos a equivaler um trabalhador por conta de outrem a um trabalhador independente. Mas depois estamos a dizer mais. Estamos a dizer que, se entre esses 4.104 e os limites que já hoje estão definidos de dedução automática até esses 25% existirem despesas com faturas, elas também serão naturalmente deduzidas. Vou-vos dar um exemplo. Os trabalhadores que tenham um rendimento até 16.416 euros não precisam de apresentar fatura nenhuma, porque a sua dedução é automática, porque é a dedução de 25% são estes 4.100. Todos os que recebem mais do que isso, e estamos a falar de rendimentos mais elevados, aquilo que o Governo está a dizer é que a dedução, entre a diferença entre estes 4.100 e os 25% que podem fazer, se faz através de fatura. Bom, e é legítimo que os portugueses perguntem, bom, então estão-nos a obrigar a fazer mais um ato. Não é verdade. Hoje, se eu pedir fatura, a fatura vai diretamente para a e-fatura. E eu, estando no regime simplificado, processa-se tudo exatamente da mesma maneira. O único trabalho que eu tenho é de confirmar, na hora de perceber se a minha declaração está correta, se todas as despesas que eu fiz
estão corretamente imputadas. E nós estamos a falar de despesas da mais diferente natureza. Gasolina, almoços, computadores, aquelas despesas que servem precisamente para custear a minha prestação de trabalho, que é o custo da minha prestação de trabalho. Portanto, aquilo que se está a fazer aqui é uma medida de incentivo ao pedido de fatura, para que os portugueses e estes contribuintes que têm faturas, e eu estou convencido que têm mesmo faturas, então, que essas faturas estejam devidamente documentadas no portal das finanças e automaticamente faz-se a dedução de 25%. Não havendo essas despesas, seria justo que um trabalhador por conta de outrem só tenha uma dedução específica de 4.100, mas um trabalhador independente já teria uma dedução sem ter que muito superior. Por exemplo, se fosse um rendimento de 100.000 euros, teria automaticamente uma dedução de 25.000 euros. E aquilo que nós estamos a dizer é a diferença entre os 4.000 e os 25.000 euros são justificadas através de fatura. Penso que os portugueses se habituaram muito nos últimos anos a pedir fatura e estou convencido que, se todos pedirem fatura, ninguém terá nenhum agravamento fiscal dos trabalhadores da categoria B. Muito obrigado. Boa noite, Sr. Ministro. Joana Nabais, da SIC, deste lado. Ainda sobre os trabalhadores independentes, queria perceber se caiu mesmo a intenção da duplicação do teto para a isenção do IVA e não fiquei completamente esclarecida com a sua resposta sobre a questão da derrama estadual. Não percebi se está disponível para acolher essa proposta em específico durante a discussão na especialidade, caso ela seja apresentada, que em princípio será. Ou se, pelo contrário, receia que isto de alguma forma possa vir a dar um sinal negativo aos investidores ao criar alguma instabilidade fiscal. E por último, eu só devia fazer uma pergunta, mas vou-lhe deixar uma provocação. Ainda se revê, depois de tantas alterações de última hora a este orçamento, ainda se revê integralmente nele ou é um orçamento mais do PCP e do Bloco? Este orçamento tem 1 hora de vida, não teve nenhuma alteração desde que ele nasceu. Não consigo, de facto, entender a sua pergunta. Quando puder conhecer, porque ele é muito jovem, este orçamento foi apresentado há menos de 1 hora. Quando tiver tempo de o conhecer, e vai ter tempo seguramente de o conhecer, e tiver tempo de fazer a comparação entre este orçamento e a conta das administrações públicas do Programa de Estabilidade, apresentado em abril, verá a proximidade dos dois documentos. Se tiver ainda um pouco mais de tempo, aconselho a fazer a comparação com o Programa de Governo e o documento muito detalhado que apresentámos em março, abril de 2015, e verá a similitude entre os 3 documentos. E é dessa similitude e dessa estabilidade de definição de políticas que eu acho que o país tem ganho a confiança interna e externa que permitiu todos os indicadores que nós temos vindo a observar em Portugal. É muito importante entender que negociar não é desvirtuar coisa nenhuma. É muito importante entender que negociar é trazer para a mesa um conjunto diverso de visões e de opiniões que são todas absolutamente enquadráveis se mantivermos este princípio que eu já enumerei aqui várias vezes, já enunciei aqui várias vezes esta noite, que é de rigor, de responsabilidade, de permitir os ganhos económicos, financeiros e sociais que o país tem tido. E, portanto, não há nenhum problema com nenhuma proposta, nem sequer com a proposta que refere e que veio, de facto, enunciada em algumas dessas versões que diz ter conhecido do documento, que só tem 1 hora, mas aquilo que é importante neste momento é debater as medidas que estão neste documento, que são muitas, que têm uma lógica, que é uma lógica que traz mais ao país, que preserva o futuro do país, que projeta esse futuro
seja nos apoios aos jovens, seja nos incentivos à capitalização das empresas, onde se cria o emprego. Há um indicador que é poucas vezes referido, mas nos registros da Segurança Social nós temos, nos últimos dados conhecidos, um aumento homólogo de mais de 4% no número de portugueses com contribuições para a Segurança Social. É um crescimento homólogo que não tem paralelo há muitos anos em Portugal. Esse é o número que tem que ser acarinhado. É essa dinâmica que poderá trazer ao país a capacidade, como faziam na primeira pergunta, de progredir sem ter que pensar em compensar. Porque é essa quase a arte da política orçamental. Mas isto tem que ser feito dentro de um caminho a que os portugueses pediram a este governo para fazer e que permitiu os sucessos que eu referi na minha intervenção inicial. E, portanto, todas as propostas neste contexto são, obviamente, não só legítimas, como serão sempre, mas analisáveis e enquadráveis. E eu pedi ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para esclarecer a dimensão. Obrigado, Sr. Ministro. Bom, apenas para confirmar que a proposta do Governo não contempla qualquer aumento do limite relativamente ao regime especial de IVA. Portanto, a proposta do Governo é aquela que foi apresentada na Assembleia da República e, nesses termos, mantém-se esse limite. Boa noite. Cabe-me, penso eu, a última questão. Isabela São Santos, da TVI. À primeira vista, e olhando para estas medidas avulsas de reposição de um lado dos rendimentos das famílias, por outro lado, ainda não explicou se vai agravar o IRC das empresas, o aumento dos impostos indiretos. À primeira vista, parece que não há nada de estrutural neste orçamento, não há uma visão de futuro. Descongela-se as carreiras da função pública, mas não se tem uma proposta de reforma do Estado ou de uma nova forma de abordar os serviços públicos. E a minha questão é esta, é que o primeiro orçamento que apresentou dizia que era o virar de página da austeridade. Havia, digamos, o mote, a ideia forte desse orçamento era essa mesmo. Neste orçamento, qual é a ideia forte que nos quer passar? Qual é a visão de futuro? Qual é a estratégia que tem? E quanto à questão do eleitoralismo, que foi alertado pelo Presidente da República, eu julgo que as palavras do Presidente da República se encaminhavam no sentido daquilo que me parece ser a tendência da evolução do PIB para o próximo ano. Há uma desaceleração, não se pode falar de abrandamento, estamos a falar de um crescimento acima de 2%, mas uma desaceleração do PIB. E caso haja um outro fator externo, caso haja riscos que ainda não estão contabilizados e previstos, o que é que poderá acontecer? É que, de facto, as pessoas têm ainda o trauma da crise muito recente, muito fresco na sua memória. E dar rendimentos para depois poder vir a tirar é algo que ainda assusta as pessoas. Como é que pode confortar as pessoas de que esta é uma trajetória sustentável? Muito bem. Agora temos aqui algum tempo. O desafio que me coloca é enorme, mas eu vou tentar ser sucinto. A palavra reforma significa, em política, transformar uma realidade para que, no fim, ela permita criar mais riqueza, trazer mais pessoas, mais agentes para o universo que reformamos e que interage com esse universo. E, portanto, uma reforma do Estado passa, vou ser totalmente claro, necessariamente por uma valorização das carreiras daqueles que prestam serviço no Estado. Esta é uma reforma do Estado.
Esta é uma reforma que permite aumentar a forma como se trabalha no Estado, o mérito de quem trabalha no Estado, aumenta de certeza absoluta a produtividade dos trabalhadores da administração pública. Portanto, esta é uma reforma. Se não entendermos o conceito de reforma desta maneira, não vamos nunca conseguir encontrar nada de estrutural no que está neste Orçamento de Estado. Mas está lá muita coisa de estrutural. Porque o que é estrutural e que resulta, de facto, de reformas é o crescimento económico. É verdade que há um abrandamento do crescimento projetado neste Orçamento de Estado, que tem a ver com uma ligeira desaceleração das exportações, porque nós não temos uma projeção que inclua ganhos de cota por definição. Houve um ganho de cota muito grande em 2017, nós somos mais prudentes e não projetamos ganhos de cota, porque se estivéssemos a projetar um ganho de cota equivalente, teríamos um crescimento económico em 18 equivalente ao de 17. Mas, ainda assim, eu gostaria de lembrar que é o terceiro maior crescimento económico do país deste século. E apenas o crescimento estrutural pode transformar aquilo que são as condições de vida dos portugueses e a forma como a política orçamental se desenha em Portugal. E, portanto, o futuro é projetado aqui. Por exemplo, nas medidas de capitalização e de incentivo à capitalização das empresas. Por exemplo, nas políticas de habitação. Não há futuro sem habitação. Não há futuro sem jovens. Isto são medidas que estão incluídas neste Orçamento de Estado. Habituámos-nos, erradamente, confesso-lhe, a associar reforma a cortes, a sofrimento e a retirar coisas às pessoas. Mas isso é o contrário do que é uma reforma. A reforma que estamos a implementar é a reforma do sistema financeiro, a estabilização do sistema financeiro, a conjugação desta reforma do sistema financeiro com a credibilização da política orçamental. Não se reforma não cumprindo metas. Não se reforma pondo o país à beira de sanções. Isso não são reformas. O que é importante termos em conta é que nós temos um país que se projeta no futuro com alguns desafios demográficos e que têm que ser vencidos. Que durante muito tempo perdeu capacidade produtiva, que desvalorizou as suas empresas. Fazer o inverso disto é reformar o país. E por isso é dirigir o investimento público para as infraestruturas, para a mobilidade, para a ferrovia. É exatamente isso que está no documento que se calhar ainda não teve a oportunidade de ler. E por isso referiu que não havia reformas neste documento. Mas há, e há apostas muito, muito claras no crescimento estrutural da economia portuguesa. Obrigado.